Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender melhor o tema de hoje, que é Tribunal do Júri, vamos dividir o assunto em 3 blocos. No primeiro bloco, a nossa conversa vai girar em torno do Tribunal do Júri, sua competência e o começo do procedimento. Então vamos lá. O Tribunal do Júri é aquele órgão previsto na Constituição que julga os chamados crimes dolosos contra a vida, ou seja, quando alguém mata outra pessoa de forma intencional. Você já parou para pensar como isso funciona na prática? Diferente de outros crimes, aqui quem decide se o réu é culpado ou inocente não é só o juiz, mas sim um conselho de jurados, que são pessoas comuns, representando a sociedade. O juiz está lá para organizar o processo, cuidar das regras, garantir que ninguém seja prejudicado, mas a decisão final sobre a culpa ou inocência cabe ao júri. Agora, sobre a competência, é bem simples. O Tribunal do Júri julga apenas crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio simples, homicídio qualificado, infanticídio, aborto e até casos de instigação ou auxílio ao suicídio entram aqui. Por exemplo, se alguém agride outra pessoa com a intenção de matar e essa pessoa morre, o caso vai para o júri. Já se for um acidente de carro em que não houve intenção de matar, isso não vai para o júri, mas sim para o juiz comum. Viu como a intenção muda tudo? Falando das fases do procedimento, podemos pensar de forma bem prática. Primeiro tem a investigação e a denúncia. O Ministério Público reúne tudo e apresenta a acusação formal. Depois, vem a instrução preliminar, que é quando se ouve testemunhas, coleta provas e organiza tudo para o julgamento. Durante essa fase, tanto a defesa quanto a acusação podem apresentar suas alegações e questionar o que for necessário, garantindo que todos tenham seus direitos respeitados. Um ponto que merece atenção é a pronúncia. Ela acontece quando o juiz analisa se existem provas suficientes de que o réu cometeu o crime. Imagine, por exemplo, uma pessoa acusada de homicídio. Se há testemunhas confiáveis ou imagens de câmeras que confirmam o crime, o juiz pronuncia o réu, ou seja, decide que ele vai ser julgado pelo júri. Mas atenção, a pronúncia não significa que o réu é culpado, apenas que há elementos para levar o caso adiante. Caso o juiz entenda que não há provas suficientes, pode absolver o réu já nesta fase, encerrando o processo. Essa etapa é fundamental, porque é quando se define o que os jurados vão analisar, quais fatos eles vão julgar, qual crime será considerado, tudo isso passa pela pronúncia. No próximo bloco, vamos continuar nossa conversa sobre o Tribunal do Júri, agora falando sobre quesitação, como funciona o julgamento e algumas nulidades que podem aparecer ao longo do processo. Vamos ver exemplos do dia a dia que ajudam a fixar melhor cada detalhe, e você vai perceber como tudo isso se conecta de forma lógica no procedimento do júri. Agora que você já entendeu o que é o Tribunal do Júri, qual é a sua competência e o que significa a pronúncia, vamos avançar mais um pouco. Neste segundo bloco, a ideia é conversar sobre o caminho até o julgamento em plenário e a quesitação, que é um dos pontos que mais caem em prova e que também gera muita atenção na prática. Depois que o juiz pronuncia o réu, o processo muda de fase. A partir desse momento, o foco passa a ser o julgamento pelo Tribunal do Júri. É como se o processo estivesse sendo preparado para um grande evento. Tudo precisa estar organizado porque quem vai decidir agora são os jurados. Acusação e defesa começam a pensar com mais cuidado na forma de apresentar os fatos, nas provas que serão destacadas e na narrativa que será levada ao plenário. Chegado o dia do julgamento, acontece algo bem característico. Primeiro, é formado o Conselho de Sentença. São pessoas comuns, cidadãos maiores de idade que foram sorteados e que representam a sociedade. Já parou para refletir sobre isso? Pessoas que poderiam estar no seu lugar, no seu bairro, no seu trabalho, agora estão ali para decidir sobre a responsabilidade penal de alguém. Durante o julgamento, o Ministério Público e a defesa apresentam suas versões dos fatos. O acusador tenta convencer os jurados de que o crime aconteceu e que o réu é o responsável.
A defesa, por sua vez, busca mostrar falhas na acusação, dúvidas nas provas ou até mesmo a inexistência do crime. Testemunhas são ouvidas, laudos são explicados e tudo precisa ser apresentado de forma clara, porque os jurados não são técnicos do direito. E é justamente nesse ponto que entra a quesitação. A quesitação é o momento em que o juiz transforma tudo o que foi discutido em plenário em perguntas objetivas para os jurados. Essas perguntas seguem uma ordem lógica prevista em lei e precisam ser muito bem formuladas. Aqui, todo cuidado é pouco. Funciona assim: o juiz pergunta se o fato existiu, depois, se o réu foi o autor, em seguida, se houve intenção de matar, se existe alguma causa que absolva o réu e se estão presentes qualificadoras ou circunstâncias específicas. Os jurados respondem apenas com sim ou não. Parece simples, mas o impacto dessas respostas é enorme. Para facilitar a compreensão, pense em uma situação cotidiana. Imagine tomar uma decisão importante com base em perguntas confusas ou mal formuladas. O resultado pode não refletir exatamente o que você pensa. No tribunal do júri é a mesma coisa. Se os quesitos não forem claros, os jurados podem responder de forma equivocada, mesmo tendo entendido corretamente o caso. Por isso, a acusação e a defesa acompanham atentamente a formulação dos quesitos. Qualquer erro pode ser questionado no mesmo momento, porque uma quesitação defeituosa pode levar à anulação do julgamento. Esse cuidado mostra que, apesar de contar com cidadãos leigos, o procedimento do júri é altamente técnico. No próximo bloco, vamos fechar o tema falando sobre as nulidades no tribunal do júri, explicando quando elas surgem, como são alegadas e por que esse assunto é tão recorrente em concursos. A ideia é amarrar tudo o que vimos até aqui e deixar o procedimento do júri bem claro na sua cabeça. Chegamos agora ao último bloco do nosso estudo sobre o tribunal do júri. Até aqui, você já entendeu quem julga, quais crimes vão para o júri, como funciona a pronúncia, o julgamento em plenário e a quesitação. Agora é hora de conversar sobre um tema que costuma aparecer bastante em prova e que também é muito importante na prática. Vamos falar das nulidades no tribunal do júri. As nulidades existem para proteger o processo. A ideia é simples: se alguma regra essencial do procedimento é desrespeitada e isso causa prejuízo para a acusação ou para a defesa, o julgamento pode ser considerado inválido. Mas atenção a um ponto importante: nem todo erro gera nulidade. Para que ela seja reconhecida, é necessário demonstrar que houve prejuízo. No tribunal do júri, as nulidades podem surgir em vários momentos. Um exemplo bem comum está na escolha dos jurados. Imagine que um jurado tenha algum impedimento legal, como o vínculo com uma das partes, e mesmo assim participe do julgamento. Se a defesa ou a acusação percebe isso, precisa questionar no momento correto. Se ficar em silêncio, pode perder o direito de reclamar depois. Já parou para pensar como o tempo certo faz diferença no processo? Outro ponto muito sensível envolve a quesitação, que vimos no bloco anterior. Se o juiz deixa de formular um quesito obrigatório ou formula perguntas confusas, fora da ordem legal, isso pode comprometer todo o julgamento. Pense em uma situação simples do dia a dia. Se alguém faz perguntas mal elaboradas em uma decisão importante, o resultado pode não refletir a realidade. No júri, acontece exatamente isso. Um erro na quesitação pode levar os jurados a uma conclusão diferente daquela que realmente entenderam. Também aparecem muitas nulidades relacionadas aos debates em plenário. A acusação e a defesa têm liberdade para argumentar, mas essa liberdade não é absoluta. Existem limites claros. Por exemplo, não é permitido mencionar antecedentes criminais que não estejam no processo, ou fazer referências que possam influenciar emocionalmente os jurados de forma indevida. Se isso acontecer e a parte prejudicada se manifestar no momento certo, pode haver nulidade. Imagine uma conversa em que alguém tenta convencer outra pessoa usando informações que não têm relação com o assunto principal. A decisão acaba sendo influenciada por algo errado.
No tribunal do júri, a lógica é a mesma. O julgamento deve se basear apenas nas provas dos autos e no que foi discutido legalmente em plenário. Para concursos, é fundamental lembrar que muitas nulidades no júri devem ser arguídas imediatamente, no momento em que o vício ocorre. Se a parte se cala, ocorre a preclusão, ou seja, perde o direito de reclamar depois. Esse detalhe é clássico em prova objetiva e costuma confundir muitos candidatos. Quando você junta tudo isso, percebe que o procedimento do tribunal do júri é cheio de formalidades por um motivo muito claro. Ele lida com os bens jurídicos mais importantes do direito penal, que são a vida e a liberdade. Cada fase existe para garantir um julgamento justo, equilibrado e democrático. Assim, o tribunal do júri começa com a definição da competência, passa pela instrução, pela pronúncia, chega ao julgamento em plenário, a quesitação e, por fim, a análise das nulidades. Tudo se conecta de forma lógica e entender essa sequência faz toda a diferença na prova e na prática. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.